Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista. Saiu ontem, pessoal, dia 20 de junho de 2022, um preprint, ainda não está completamente publicado, não foi revisado pelos seus pares, mas é bem interessante, sobre mortes por Covid em crianças, assunto muito relevante. Nós já desconfiávamos desde sempre que criança vai muito bem realmente com Covid, mas para a gente ter aquela absoluta certeza, nós temos que ter os dados, então acompanhe aqui comigo. É um pouquinho extenso, eu vou deixar umas telas aqui para quem quiser pausar e ler direitinho. Eu traduzi algumas coisas, outras eu não tive tempo, mas está bem interessante, um grupo sem conflitos de interesse, um grupo sem patrocinadores, eles pegaram os dados ingleses, peneiraram eles e vamos ver qual é o risco da tua criança ou do teu adulto jovem abaixo de 20 anos ter um problema grave com Covid, entenda-se por isso, óbitos. Então vou pro primeiro slide aqui, mortes por Covid em crianças e jovens, Vigilância Nacional, prospectiva ativa, março de 2020 a dezembro de 2021 na Inglaterra. Ou seja, eles pegaram todo esse período, deu aí praticamente 100 dias, e contabilizaram e revisaram os prontuários e foram atrás das comorbidades. E esses pacientes mais jovens que faleceram pelo Covid, eles tinham algum outro problema? Eles tinham alguma doença de base? Acompanhe aqui então o próximo slide. O abstrato então. Antecedentes, as mortes por Covid são raras em crianças e jovens. As altas taxas de infecção assintomáticas e leves complicam a avaliação da causa da morte em crianças e jovens. Avaliamos a causa da morte em todas as crianças e jovens com teste positivo para SARS-CoV-2 desde o início da pandemia na Inglaterra. Ou seja, eles aqui já deixam, olha, tem muita gente que teve e que não testou, sim, mas não as que foram a óbito. A pessoa que é grave, o paciente que é grave e jovem, que vai para o hospital com suspeita de Covid, vai testar. Mas aquele que tem uma infecção assintomática, aquele que tem uma infecção muito leve, esse não testará. Então esses dados aqui superestimam o número de óbitos em crianças e adultos jovens. Continuando aqui no slide, então, eles explicam a metodologia. Vocês podem dar pausa e ler com mais calma aqui, não quero prender muito tempo de vocês, certo? E os achados. Houve 185 óbitos durante 22 meses de acompanhamento. 81, ou seja, 43,8% devido à Covid, em comparação com as mortes não Covid em crianças e adultos jovens com teste positivo para SARS-CoV-2. A morte por Covid foi independentemente associada à idade avançada. Em outras palavras, aqui vão dar uma pausa, eles começam a estratificar os grupos de risco. O que acontece? As crianças vão ficando com mais idade e vai aumentando o risco de óbito, certo? Então o risco de óbito aos 20 é maior do que o risco aos 15, aos 10, e assim vai indo, tá certo? E a potência também das variantes circulantes do SARS-CoV-2 também foi diminuindo os números de óbitos. Então, a variante menos letal, ok, mata menos, perfeito. E a idade, quanto menor, também é um fator preditivo positivo para ir bem com SARS-CoV-2, com a Covid-19. Seguindo aqui então no mesmo slide, a interpretação, as mortes por Covid-19 permanecem extremamente raras em crianças e adultos jovens, com a maioria das mortes ocorrendo dentro dos 30 dias após a infecção e em criança com condições subjacentes específicas. Interessante isso. O que é isso? Condições subjacentes específicas. São crianças que já tinham doenças. E eu vou postar aqui no slide para vocês. Então, qual é o verdadeiro risco de uma criança ou de um adulto jovem abaixo de 20 anos falecer pelo SARS-CoV-2, pela Covid-19? São 2 mortes por 1 milhão de infectados. Isso é muito baixo mesmo. E desses óbitos de 2 a cada 1 milhão de infectados, tá certo? 19 tinham condições subjacentes prévias, ou seja, tinham doença prévia e essas doenças também foram estratificadas. Então aqui é a estratificação dos 2 principais fatores de risco para uma criança ir mal pelo SARS-CoV-2, com a Covid-19. Então, desses óbitos, tá, 75% tinham condições predisponentes, ou seja, doenças de base, certo? Especialmente doenças neurológicas e condições de imunossupressão. Ou seja, esses 2 fatores foram fatores para que a criança tivesse uma chance maior de falecer pelo SARS-CoV-2. Ou seja, uma pessoa saudável abaixo de 20 anos de idade tem uma mínima chance de falecer pela Covid-19. Essa
é a verdade. E eu vou botar para vocês aqui a conclusão do estudo. O estudo está disponível também, a fonte está aqui na tela. Então vamos lá. A Vigilância Nacional continua a demonstrar um risco muito baixo de morte abaixo dos 20 anos com infecções confirmadas pelo SARS-CoV-2. Se vocês pegarem as pessoas que não testaram abaixo de 20 anos e as pessoas que tiveram doença tão branda ou assintomática que não procuraram a ajuda do médico, esse número provavelmente é muito menor do que ainda foi publicado aqui. Isso daqui nos dá uma robusta certeza que criança e Covid realmente não é um problema. A doença continua causando lesões mais graves e doenças mais severas numa subpopulação de mais idade ou com comorbidades. Aquilo que a gente fala já há 2 anos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não deixe de seguir o canal aqui e dar o seu joinha. E nos falamos até o próximo vídeo.